Joe Dispenza. A ciência de se tornar sobrenatural. Sobrenatural não significa o que você pensa que significa. Não é misticismo. Não é religião. Não é algo que acontece com pessoas escolhidas em circunstâncias extraordinárias. Sobrenatural, na definição precisa de Joe Dispenza, é qualquer coisa que vai além do que a biologia normal, operando em seus limites habituais, seria capaz de produzir. E ele passou 2 décadas documentando pessoas comuns, fazendo exatamente isso. Pessoas que reverteram esclerose múltipla, pessoas que eliminaram tumores sem intervenção médica, pessoas que recuperaram visão comprometida, mobilidade perdida, funções que a medicina havia declarado permanentemente encerradas. E pessoas que manifestaram eventos externos específicos com uma precisão que desafia qualquer explicação baseada em coincidência. Dispenza não apresenta esses casos como fé, ele apresenta como ciência. E o que diferencia o trabalho dele de qualquer coisa que veio antes é que ele mediu, com eletroencefalogramas, com análises de sangue, com medições de expressão genética, com ressonâncias magnéticas antes e depois. Não é testemunho, são dados. Então a pergunta que ele passou anos respondendo é esta: o que exatamente essas pessoas fizeram que a biologia normal não faz? A resposta começa com uma distinção que Dispenza considera a mais importante de toda a sua obra. Existem 2 tipos de existência disponíveis para qualquer ser humano. O primeiro é a existência newtoniana. Nessa existência, você é um objeto sólido no mundo de objetos sólidos. Causa e efeito são lineares. O ambiente determina seu estado interno. Seu passado determina seu futuro. Sua biologia é um destino relativamente fixo. A maioria das pessoas vive inteiramente dentro dessa existência. E dentro dela, tornar-se sobrenatural é literalmente impossível, porque as regras do jogo não permitem. O segundo tipo de existência é quântico. Nessa existência, a matéria é majoritariamente espaço vazio, permeado por campos de energia e informação. Partículas são ondas de probabilidade até que o observador as colapsa em eventos específicos. O tempo não é linear da forma como a percepção comum experimenta. E a consciência não é apenas um produto da biologia. Ela interage com a realidade em um nível fundamental. Tornar-se sobrenatural, no trabalho de Dispenza, significa aprender a operar nesse segundo nível enquanto ainda existe num corpo físico. Mas como isso se traduz em prática real? Dispenza identificou que as pessoas que produzem resultados sobrenaturais em seus retiros compartilham uma sequência específica de estados, e ele começou a treinar essa sequência de forma sistemática. O primeiro estado é o que ele chama de mente aberta. É a descida do cérebro de ondas beta, o estado de análise consciente cotidiana, para ondas alfa e teta. Nesse estado, a mente analítica se dissolve parcialmente. O filtro que separa o consciente do subconsciente se enfraquece, e a pessoa entra numa espécie de zona liminar entre a vigília e o sonho, onde a reprogramação profunda se torna possível. Nos retiros de Dispenza, medidos com eletroencefalogramas em tempo real, participantes que atingem esse estado apresentam padrões cerebrais que, fora de contexto, seriam indistinguíveis dos de pessoas em estados profundos de hipnose ou em meditações monásticas desenvolvidas ao longo de décadas de prática. Pessoas comuns atingindo estados que monges levam anos para dominar, em 4 a 7 dias. Isso já é sobrenatural no sentido literal. A biologia normal não produz esse estado com essa velocidade. O segundo estado é o que ele chama de coerência cardíaca elevada, quando a pessoa está em ondas alfa e teta e simultaneamente induz uma emoção elevada genuína, o campo eletromagnético do coração entra em coerência. O ritmo cardíaco se regulariza em padrões específicos. O cérebro e o coração sincronizam, e o campo que o corpo emite muda de forma mensurável. O Instituto HeartMath documentou que em coerência cardíaca elevada, o sistema imunológico se otimiza, a produção de DHEA aumenta, o cortisol diminui e marcadores de inflamação caem. Mas Dispenza vai além dessas métricas já estabelecidas. Ele propõe que a coerência cardíaca elevada também muda a forma como o campo eletromagnético do corpo interage com o ambiente quântico ao redor.
que o corpo em coerência envia um sinal diferente para o campo de possibilidades, e que esse sinal reorganiza quais possibilidades se colapsam em eventos reais. É aqui que a ciência convencional para, e é aqui que os dados dos retiros de Dispenza começam. Nos retiros intensivos de 7 dias, em grupos de 500 a 1.000 pessoas praticando simultaneamente, Dispenza coleta dados antes e depois. Os resultados publicados mostram mudanças na expressão de genes relacionados à imunidade e reparação celular. Mostram reversão de marcadores biológicos de doenças autoimunes. Mostram mudanças estruturais no cérebro mensuráveis em ressonância magnética. E mostram algo que nenhum mecanismo newtoniano consegue explicar. Pessoas relatando e tendo confirmados externamente eventos específicos que manifestaram com precisão durante ou imediatamente após os retiros. Se você está assistindo até aqui e algum caso que já ouviu sobre Dispenza está voltando para você agora, escreva nos comentários o que mais te intrigou. Essas histórias importam, porque são a evidência que a teoria sozinha não consegue carregar. O terceiro estado é o que Dispenza chama de rendição total. Este é o mais difícil e também o mais decisivo. Em algum ponto do processo, a pessoa precisa abandonar completamente o controle sobre como e quando o resultado vai aparecer. Não como resignação passiva, como confiança ativa baseada em uma compreensão do mecanismo. Quando você entende que o campo quântico opera fora do tempo linear, que possibilidades existem simultaneamente e que o observador colapsa probabilidades, você entende que segurar o resultado mentalmente, forçar o como, é interferir no processo. A rendição não é fraqueza, é a compreensão de que a mente analítica, que opera em tempo linear e causalidade newtoniana, não tem o mapa do campo quântico, e que tentar forçar o resultado com essa mente é como tentar navegar um território que ela não consegue ver. Dispenza documenta que as maiores transformações nos retiros acontecem depois do momento de rendição. Quando a pessoa para de monitorar o resultado, de verificar se está funcionando, de calcular o quanto falta, e simplesmente mantém o estado. Isso é contraintuitivo para qualquer mente treinada em lógica newtoniana, mas é consistente com o que a física quântica descreve. O observador que tenta medir o processo, enquanto ele ocorre, colapsa a superposição prematuramente. Você interfere no que observa. Existe um caso específico que Dispenza cita com frequência, porque ele é ao mesmo tempo o mais documentado e o mais perturbador para a medicina convencional. Uma mulher chamada Joanne Laird chegou a um retiro com um diagnóstico de carcinoma de células renais, câncer de rim com metástase, sem possibilidade de tratamento cirúrgico pelo estágio avançado. Ela passou a semana inteira do retiro em prática intensiva. Ao final, os marcadores tumorais haviam caído de forma significativa. Em acompanhamento posterior, o tumor havia diminuído de tamanho. Em exame subsequente, havia desaparecido. Dispenza não diz que a meditação curou o câncer. Ele diz que quando o corpo sai do estado de estresse crônico, quando os genes de reparação se reativam, quando o sistema imunológico opera em plena capacidade, sem ser suprimido pelos hormônios de sobrevivência, a biologia faz o que a biologia sabe fazer quando não está ocupada sobrevivendo. O sobrenatural, nesse sentido, não é uma violação das leis da natureza. É a natureza operando sem as restrições que o estado crônico de sobrevivência impõe. E isso está disponível para qualquer pessoa disposta a aprender os estados que tornam isso possível. Dispenza não é o único a documentar esses fenômenos, mas é o único que construiu um sistema replicável, com protocolo específico, com medição em tempo real, com dados pré- e pós-intervenção, com acompanhamento de longo prazo, e é o único que conectou os pontos entre neurociência, epigenética, física quântica e prática contemplativa de uma forma que qualquer pessoa pode aprender. Tornar-se sobrenatural não requer talento especial, não requer crença prévia, não requer circunstâncias favoráveis. Requer aprender a sair do estado em que a biologia opera no limite do que é normal, e entrar no estado em que a biologia pode fazer o que a ciência ainda está começando a documentar como possível. O limite entre o natural e o sobrenatural
não é um limite da realidade. É um limite do estado que você é capaz de sustentar. E esse limite pode ser movido. Os dados de Dispenza provam que ele já foi movido, repetidas vezes, por pessoas comuns, em laboratório. Se esse vídeo mudou algo na forma como você entende o que é possível para você, escreva nos comentários uma palavra que defina o estado que você quer aprender a sustentar. Essa palavra vai importar mais do que parece.